Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos começar, nossa leitura de hoje, entregando esse momento para o Senhor e já fazendo a nossa leitura de hoje. Glória a Deus, pela nossa vida, por mais um dia, por aquilo que Deus está fazendo. Vamos orar? Jesus, muito obrigada, Deus, por mais essa noite, obrigada por esse dia, Jesus. Nós somos muito gratos, Deus, por tudo que o Senhor já fez nesse dia, por esse início de semana, Pai, por mais esse mês que o Senhor tem caminhado conosco nessa leitura e como nós somos gratos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo em nós, construindo no nosso interior, Senhor, verdades que são estruturas permanentes, Pai, no Espírito, para que a nossa fé jamais seja então abalada, Senhor, que no momento oportuno o Espírito Santo possa nos lembrar cada uma dessas passagens, que trará então conexão com aquilo que nós estamos vivendo, que trará o entendimento necessário para as circunstâncias que estaremos vivendo. Jesus, muito obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado até aqui na sua palavra. Espírito Santo, eu te peço, fica aqui comigo, senta aqui do meu lado, me ensina verdadeiramente aquilo que eu preciso aprender nessa palavra. Extrai, Senhor, o máximo possível que eu consiga guardar, Senhor, aquilo que eu realmente preciso guardar para esse momento da minha caminhada, Pai. Muito obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor fez e está fazendo em nós durante esse ano de 2022. Somos muito gratos, Deus. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá? Hoje a gente começa, dia 12 de setembro, de 2022, a gente começa com 1 Crônicas, capítulo 9, um texto grande, por isso que eu falei ontem que eu não queria iniciar esse texto, porque a gente ia ter que cortar ele pela metade, Então vamos ver o que o Senhor está mostrando aqui para nós, a partir desse momento em que o muro, então, foi reconstruído, eles terminaram, e Deus começa, então, uma restauração na adoração e em tudo que vai se iniciar ali dentro de Judá e de Jerusalém. 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 2 em diante, nós vamos até o 34. É um texto grande, mas a gente vai, se precisar, a gente vai cortando aqui. 1 Crônicas 9, versículo 2. Os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Os de Judá, de Benjamim e de Efraim e Manassés, que se instalaram em Jerusalém, foram Utai, filho de Amiúde, neto de Onri, bisneto de Inri e trineto de Bani, um descendente de Pérez, filho de Judá. Dos descendentes de Selá, o primogênito Asaías com seus filhos. Dos descendentes de Zerá, Jeuel. Os de Judá eram 690. Dos benjamitas, Salu, filho de Mesulão, neto de Odavias e bisneto de Rassenua. De Ibneias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Da tribo de Benjamim, relacionados em sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaias, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube, o líder encarregado do templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, neto de Passur, bisneto de Malquias, e Massai, vamos ver se eu consigo terminar com essa bateria, filho de Adiel, neto de Jazerá, bisneto de Mesulão, trineto de Mesilemite e trineto de Imer. O número dos sacerdotes que eram chefes de família eram 1760. Eram homens capazes e sua responsabilidade era ministrar no templo de Deus. Dos levitas, Semaias, filho de Azube, neto de Aziricão e bisneto de Azabias, um merarita, Baquebacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, neto de Zicre e bisneto de Asaf.
Obadias, filho de Semaias, neto de Galau e bisneto de Gedutum, e Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que vivia nos povoados dos netofatitas. Os guardas das portas eram Salum, o chefe, Acube, Talmon, Aimã e os irmãos deles, sendo até hoje. Os guardas da porta do rei a leste. Salum era o chefe. Esses eram os guardas das portas que pertenciam ao acampamento dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Ebiasaf, bisneto de Corá, e seus parentes, os coreitas, guardas das portas, responsáveis por guardar as entradas da tenda, como os seus antepassados tinham sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, estivera encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Messelemias, era o guarda das portas da entrada da tenda do encontro. A soma total dos escolhidos para serem guardas das portas, registrados nas genealogias dos seus povoados, era de 212. Eles haviam sido designados para esses postos de confiança por Davi e pelo vidente Samuel. Eles e os seus descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda. Os guardas vigiavam as portas nos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes, residentes em seus povoados, tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por períodos de 7 dias. Mas os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e de abrir as portas todas as manhãs. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto no templo. Eles os contavam quando eram retirados e quando eram devolvidos. Outros eram responsáveis pelos móveis e por todos os demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas especiarias. E ainda outros cuidavam da manipulação das especiarias. Um levita chamado Matitias, filho mais velho do coreíta Salum, tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas. E dentre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que eram postos sobre a mesa todo sábado. Os cantores, chefes de famílias, levitas, permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa. Todos esses eram chefes de famílias levitas, alistados como líderes em suas genealogias e moravam em Jerusalém. Então está falando do contingente, né, das pessoas, dos habitantes que agora estavam ali depois do exílio, já em Jerusalém, e com o templo agora construído e agora também com as portas colocadas nos seus devidos lugares, né, um muro reconstruído. Então mostra aí um pouco dos habitantes de Jerusalém nesse momento. Fala dos seus descendentes, quem eram as pessoas que estavam ali retornando, de que tribos eram, porque nesse início poucas pessoas do povo voltaram, né, para Jerusalém, e a maior parte dele, na verdade, eram sacerdotes levitas por conta justamente da reconstrução do templo e daquilo que Deus precisava reconstruir primeiro, que era a sua morada, o seu templo. Neemias capítulo 11 vai falar um pouco sobre isso também. Neemias 11 é o capítulo inteiro. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém e o restante do povo fez um sorteio para que, de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão viviam nas cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles, veio gente tanto de Judá quanto de Benjamim viver em Jerusalém. Dentre os descendentes de Judá, Ataías, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias. Amarias era o filho de Cefatias e neto de Maalalel, descendente de Pérez. Maacéias, filho de Baruque, neto de Coozé, bisneto de Asaías. Asaías era filho de Adaías, neto de Joiaribe
e bisneto de Zacarias, descendentes de Selá. Os descendentes de Pérez que viviam em Jerusalém totalizavam 468 homens de destaque. Dentre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, neto de Joed, bisneto de Pedaias. Pedaias era filho de Colaias, neto de Maceias, bisneto de Itiel, tetraneto de Jesaías. Os seguidores de Salu, Gabai e Salai totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicre, era o oficial superior entre eles, e Judá, filho de Asenua, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Dentre os sacerdotes, Jedaias, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraias, filho de Uquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok. Zadok era o filho de Meraiote, neto de Aitube, supervisor da casa de Deus. E seus colegas, que faziam o trabalho do templo, totalizavam 822 homens. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pelaias, bisneto de Anzi. Anzi era filho de Zacarias, neto de Passur, bisneto de Malquias. E seus colegas, que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azerel, neto de Azai, bisneto de Messilemote, tetraneto de Imer. E os seus colegas, que eram homens de destaque, totalizavam 128. O oficial superior deles era Zabidiel, filho de Gedolim. Dentre os levitas, Semaias, filho de Azube, neto de Aziricão, bisneto de Azabias, tetraneto de Buni, Sabetai e Josabade, dois dos líderes dos levitas, encarregados do trabalho externo do templo de Deus. Matanias, filho de Mica, neto de Zabed, bisneto de Asaf, o dirigente que conduzia as ações de graças e as orações. Baquebuquias, o segundo entre os seus colegas, e Abda, filho de Samua, neto de Galau, bisneto de Gedutum. Os levitas totalizavam 284 na cidade santa. Os porteiros, Acube, Talmon e os homens de seus clãs que guardavam as portas eram 172. Os demais israelitas, incluindo os sacerdotes e os levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada um na propriedade de sua herança. Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel, e Zia e Gispa estavam encarregados deles. O oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Asabias, bisneto de Matanias, tetraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asaf, que eram responsáveis pela música do templo de Deus. Eles estavam sujeitos às prescrições do rei, que regulamentavam suas atividades diárias. Petaias, filho de Mesezabel, descendente de Zerá, filho de Judá, representava o rei nas questões de ordem civil. Alguns do povo de Judá foram morar em Kiriat Arba e seus povoados, em Dibon e seus povoados, em Jecabizel e seus povoados, em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelet, em Azar-Sual, em Berseba e em seus povoados, em Ziclag, em Mecona e seus povoados, em Enrimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoá, em Adulão e seus povoados, em Laques e seus arredores, e em Azeca e seus povoados. Eles se estabeleceram desde Berseba até o vale de Rinom. Os descendentes dos benjamitas foram viver em Gebá, Micmas, Aia, Betel e seus povoados, em Anatote, Nobe e Ananias, Azor Ramá e Gitaim, Adide, Zeboim e Nebalate, Lode e Ono, e no vale dos artesãos. Alguns grupos dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. Então também, o mesmo texto falando então sobre essas pessoas que viveram, que começaram a viver novamente em Jerusalém, em Judá e nos arredores ali, na volta do exílio, na volta dessa liberação, por parte do Império Persa, de Ciro, de Dário, e aqui a gente já está numa época um pouco bem mais avançada desse tempo, onde Deus já realmente começou a reconstruir não só o templo, mas os muros, a cidade, e os judeus puderam, então os israelitas, puderam voltar para sua terra. Uma parte deles já conseguia voltar. Uma minoria ainda, viu gente? Muito pouco.
em vista do número dos que foram levados cativos, esse momento aqui ainda é uma minoria, muito pouco daquilo que havia sido levado para o exílio. Vamos ver mais um texto aqui? A leitura do livro da lei. Gente, Neemias, ele vai ser tão importante nesse momento. Deus vai levantar esse homem para ser um mestre, alguém que vai começar a mostrar de novo a lei do Senhor para aquele povo que estava voltando do exílio. Muitos daqueles jovens ou daqueles homens de meia idade nem sequer haviam talvez ouvido falar do livro da lei, do que Moisés tinha dito, né, na Torá. E Neemias nesse momento vai ler junto com Esdras e junto com esses homens que tinham voltado então ali para Jerusalém. Vamos ver, texto maravilhoso esse agora. Esdras lê o livro da lei, 1º de outubro de 444 em média aqui. Neemias capítulo 7, versículo 73, um versículo só, Neemias 7, 73. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, e também alguns do povo e os demais israelitas estabeleceram-se em suas próprias cidades. Neemias capítulo 8, versículo 1. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxessem o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no 1º dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de todos os outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à esquerda estavam Pedaias, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaias instruíram o povo na lei, e todos permaneceram ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, esse momento aqui é um momento ímpar, né, nesse momento da história, onde Esdras conta para nós aqui no livro de Neemias que ele leu, né, ele foi chamado para ler o livro da lei. E o povo, então, atento a tudo aquilo que estava sendo lido durante horas ali na praça, diante de uma das portas ali do templo, chamado Porta das Águas, eles escutam a lei. Por que ele fala aqueles que conseguissem entender? Porque a lei havia sido escrita em hebraico. E nesse momento, como esses exilados, muitos deles tinham ido muito pequenos ainda para a Babilônia, outros tinham nascido na própria Babilônia, eles com certeza já não tinham mais a essência da língua hebraica, mas já existia uma mistura de línguas de outras nações, de onde eles estavam vindo. Então, não eram todos 100% que conseguiam compreender plenamente o que se estava lendo em hebraico, mas eles tinham que, talvez, ajudar os outros, né? Aqueles que entendiam melhor, e por isso que fala que os mestres da lei aqui ensinavam, né? Versículo 7 fala que os levitas ensinavam o povo aquilo que estava sendo lido. Então eles começaram a fazer como se fosse um grande estudo da Torá, para que eles pudessem todos entender o que Moisés havia deixado escrito no livro da lei, para que eles cumprissem a partir de então com esse retorno do exílio. Eles precisavam saber como fazer os sacrifícios, como lidar com os mandamentos, o que o Senhor havia então prescrito na lei, deixado na lei para que eles cumprissem diariamente.
e anualmente. Era isso que eles faziam. Maravilhoso esse texto. O povo é conclamado a celebrar. Neemias 8, versículo 9. É continuando aí o livro, o mesmo capítulo que a gente já está. Neemias 8, versículo 9. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer e beber e repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Então houve uma explicação, um ensino a respeito da Torá, a respeito do livro, dos mandamentos, da lei de Moisés, que Moisés havia deixado, né? Neemias capítulo 8, versículo 13, continuando aí. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deviam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso, anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Gente, que maravilha, né? Eles lendo a própria palavra, a Torá, a lei deixada por Moisés para o povo de Israel, eles percebem que aquele mês que eles estão ali celebrando, que eles estão reunidos, é o 7º mês, que é a festa das cabanas, a festa das tendas, né? Então eles dizem assim: opa, existe uma festa que o Senhor deixou decretado para nós celebrarmos nessa época aqui que nós estamos. Então vamos celebrar essa festa. E eles então se reúnem, saem das suas casas e constroem tendas, né? Constroem essas tendas que eles falam para relembrar o tempo do deserto, né? E eles celebram essa festa durante 7 dias, e no 8º dia eles fazem a reunião solene que essa festa pedia. E a gente vai ver então o que vai acontecer a partir dessa festa. Nosso texto acabou aqui hoje. Amanhã a gente continua aí em Neemias capítulo 9, que vai falar sobre esse ajuntamento que eles vão fazer. E a gente vai continuar aqui um pouquinho ainda dentro de Neemias. E é muito bom, gente, ver como Deus vai resgatando essa alegria do povo em ler a palavra, em ler a Torá, em ler ali, né, os mandamentos deixados por Moisés, porque eles só tinham isso nas mãos. A Torá, gente, é o livro, o manual de vida do judeu. A Torá, o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros deixados por Moisés, é o livro da vida deles. Tudo que eles precisavam fazer para ter a bênção de Deus sobre a vida deles, para ter a comunhão com o próprio Deus, para estar na presença de Deus, para entrar dentro do templo, né, para os levitas e os sacerdotes terem esse acesso, tudo estava ali. Então eles se alegravam. A palavra fala algumas vezes aqui que eles ficaram felizes de estarem entendendo e compreendendo o livro da lei. Essa geração que está aqui em Judá, em Jerusalém, muito provavelmente não é mais a mesma geração que saiu para o exílio, que foi levado como cativos. Não é.
Não é, eles passaram 70 anos no exílio e muito provavelmente é a geração ou que foi muito criança para o exílio ou que nasceu na Babilônia, né, ou nas cidades do Império Babilônico. Então, eles tinham essa alegria em ler a lei, compreender, né, serem ensinados e estarem, então, podendo celebrar essa festa das cabanas, né, das tendas aqui nesse momento. Como é maravilhoso Deus restaurando a alegria do seu povo em estar na sua presença. Amém, queridos? Deus abençoe. Nossa leitura termina aqui, mas amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de novo, continuando aí em Neemias capítulo 9, a partir de Neemias capítulo 9, tá bom? Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta.